O doutor Luiz Eduardo aqui para falar conosco a respeito do caso Sérgio Moro, porque o PT e o PL entraram com recursos contra, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná de absolvição de Sérgio Moro. Os partidos recorreram ao TSE contra a Corte Paranaense, que rejeitou a cassação do senador. E eles pedem a cassação e a inelegibilidade do ex-juiz por 8 anos. E a gente quer entender agora, com essa ação, qual é a expectativa do PT em relação a essa mudança do resultado em relação ao TRE. Bom, Fabiola, nossa expectativa é que, o TSE faça um julgamento, claro, mais distante da realidade política do Paraná, da questão dos votos que o Moro recebeu como senador, para fazer uma análise mais em prospectiva acerca do precedente que está sendo criado. Ao nosso ver, é extremamente pernicioso e perigoso que um precedente da situação do Sérgio Moro passe, sem qualquer tipo de sanção, ou sem pelo menos que a justiça trace uma linha no chão e fala, isso não pode fazer. Tá? Nós já temos precedentes anteriores, nós defendemos isso desde o começo. Os casos Selma Arruda e os precedentes do TSE em torno da propaganda da pré-campanha e da necessidade de modicidade dos gastos na pré-campanha. Ao nosso ver, o Sérgio Moro ultrapassou qualquer limite de razoabilidade ou daquilo que poderia ser considerado um gasto moderado de um pré-candidato médio, que é isso que o TSE sempre falou que está ao alcance dos pré-candidatos. A situação do Moro ainda, nós entendemos que houve alguns equívocos na análise das provas em relação ao TRE Paraná. Com a devida vênia, nós não podemos acreditar que os partidos do senador venham aos autos e falem, nós gastamos isso com a pré-candidatura do senador e a Justiça Eleitoral acabe desidratando esses gastos por inúmeras desculpas que foram dadas pela defesa e jogue tudo isso para debaixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Desconsiderar que os seguranças tinham proveito eleitoral, que acompanhavam os atos de pré-campanha, desconsiderar os jatinhos que ele usava, desconsiderar todos os marketing e a estrutura que foi feita na campanha dele, Então, veja, o que nós confiamos o que a TSE vá sim, proceder à condenação do ex-juiz e do senador Sérgio Moro, porque não há qualquer limite, não há qualquer parâmetro de razoabilidade que tenha sido observado por ele. E também nós destacamos aqui que houve alguns equívocos, por exemplo, na premissa da análise das provas do TRE, como, por exemplo, dizer que era da nossa obrigação provar que o Moro teria feito um downgrade na disputa dele de forma proposital e planejado, que ele teria diminuído a campanha de presidente para o Senado. Quando, primeiro, essa é uma prova impossível de ser feita, e, em segundo lugar, quando nós já tínhamos nos autos, inclusive, uma entrevista do Sérgio Moro em que ele fala, veja, o meu projeto no União Brasil era presidencial, era nacional, e estar no Paraná ou em São Paulo era absolutamente indiferente, ou seja, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era uma projeção nacional que iria beneficiar qualquer campanha dele. E é aí que a gente observa, assim, que há prova e confissão do próprio Moro em assumir o risco desse downgrade, e por isso que toda essa pré-campanha tem que ser considerada, ao nosso ver, e confiamos que o TSE vai fazer isso. Luiz Eduardo, vocês abriram mão de apresentar embargos, no Tribunal Regional Eleitoral lá no Paraná. Isso vai acelerar o trâmite do processo, vai fazer com que a ação chegue mais rápido no TSE? Certamente, a gente confia que sim. Agora, o que cabe ao TRE é somente intimar a defesa para apresentar contrarrazões, os nossos recursos, os argumentos contrários, e o próximo passo é remeter isso para o TSE. Como é o processo eletrônico, isso já chega, na verdade, no mesmo dia. Você sabe dizer, desculpa interromper, você sabe dizer se o advogado do PL, seu colega, também abriu mão de apresentar esses embargos? Porque estava todo mundo falando, não, ainda tem os embargos e depois as contrarrazões, mas quando vocês abrem mão dos embargos, isso acelera o prazo de chegada lá na instância superior. Sim, sim, eles também fizeram o que a gente chama de recurso ordinário, Sakamoto. Nessa situação aqui, ela é diferente, por exemplo, de cassação de prefeito, Quando a gente tem um recurso ordinário para o TSE, significa que o TSE pode reanalisar todos os fatos e provas e todas as razões, sem necessidade de que a corte anterior tenha se manifestado. Então, quando a gente tem um outro recurso, que é o recurso especial, que é o mais comum de chegar no TSE, a gente tem que embargar muitas vezes para quê? Para que as questões fáticas e de provas sejam bem delineadas, porque o TSE não pode fazer reexame dos fatos e provas nessas situações, somente analisar se o direito foi aplicado corretamente.
Agora, no caso do Moro, como nós estamos falando de uma instância já originária do TRE, o que cabe aqui ao TSE é um recurso ordinário. Então, não fazia qualquer diferença para nós propor esses embargos, isso de fato só ia fazer, né, protelar, né? Então, nós aproveitamos justamente daquilo que a gente considera que foi errado no julgamento para atacar já diretamente no recurso, porque o TSE tem essa possibilidade jurídica de fazer essa análise. Então, claro que isso acelera, né, mas principalmente nós não entramos com embargos porque, de fato, né, não havia qualquer proveito nisso, efetivamente, para o recurso. Estou falando, Ora, a gente inclusive, está aqui, falando. só uma informação, Josias, uma Perdão. apuração ao vivo aqui, enquanto a gente estava falando. Estou conversando com o advogado do PL, o doutor Guilherme Ruiz, que também está nessa ação, e ele acabou de confirmar também isso, que abriu mão, conforme o Sakamoto estava perguntando, que também abriu mão desses embargos, e é justamente essa expectativa que eles têm da cassação, que o resultado seja diferente no Tribunal Superior Eleitoral. Vai lá, Josias. Nesses recursos, assim como nas petições iniciais, a gente está tratando de questões muito técnicas, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma atmosfera política em torno desse julgamento que impressiona, né? Lá no Paraná, no Tribunal Regional do Paraná, só 2 magistrados votaram, num colegiado de 7, contra o Moro, pela cassação do Moro. Justamente os 2 que foram indicados pelo Lula, o José Rodrigo Sade e o Júlio Jacó Júnior. Agora, os senhores apressam o passo para que o recurso chegue ao TSE num momento em que se diz no bastidor que, a partir de junho, sai o Alexandre de Moraes da presidência do tribunal e entra no lugar dele, não na presidência, que vai ser ocupada pela Carmen Lúcia, mas no assento no tribunal, o ministro André Mendonça, né? E aí há a perspectiva de composição de uma bancada mais conservadora, com o Mendonça, Nunes Marques, aquele Raul Araújo, a Isabel Galotti, que poderia proporcionar ao Moro, eventualmente, uma maioria de 4-3 no TSE. Os senhores trabalham com essa perspectiva quando apressam o recurso, tentam fazer com que ele seja julgado ainda no primeiro semestre, ou já se dá de barato que isso vai mesmo para o segundo semestre? Bom, Josias, primeiro, desde o começo a gente sempre deixou muito claro que a gente não quer escolher juiz, né? A gente confia muito na nossa tese, a gente confia muito nos documentos que foram trazidos, nas provas trazidas. E a gente confia muito justamente na perspectiva que o TSE vai dar para frente nas situações em relação ao abuso na pré-campanha, no caso Moro, porque a nosso ver é um exemplo que acadêmico, né, de verdadeira esbórnia no uso de dinheiro público, de fundo partidário, fora da fiscalização eleitoral. Agora, sobre essa questão política, né, veja, né, nós também, longe aqui, né, de fazer, por favor, não quero fazer uma insinuação, mas veja, né, a situação aqui do Paraná, né, os 2 juízes que votaram com a gente não tem qualquer relação com o Partido dos Trabalhadores. Um deles, inclusive, o escritório foi advogado do Deltan. O outro tem uma ligação muito histórica com o Beto Richa. Então, nessa situação aqui, eu não vejo como a gente fazer esse paralelismo. Poderia dizer, mas só os magistrados de carreira votaram no Sérgio Moro. Não vou fazer isso, né, porque não convém, né? Mas eu lembro, né, que nós somos coautores da ação junto com o PL, né? Então o PL também está nessa ação. Então pouco importa aqui a questão de formação política, né? E no TSE, justamente, né, nós entendemos que ali, né, a corte tem uma perspectiva muito mais ampla da situação. E ela consegue olhar, acredito eu, muito além desse processo aqui para ver justamente qual que é aquilo que vai ser feito, o que o TSE vai dizer para as próximas candidaturas e para as próximas situações e casos que estão sendo analisados. Então nós confiamos aqui que não importa a composição do TSE, nós confiamos sim na corte como uma corte de precedentes, e como uma corte sim que vai fazer uma análise muito apurada e com uma ótica mais distante da situação. E aí a gente realmente não tem que escolher ministro, não tem que escolher juiz, a gente realmente confia no TSE como corte e como sempre fez aí o seu papel. E acha que o julgamento será no segundo semestre? Pelos prazos processuais, pela experiência que tem? Veja, a gente tem que, né, isso depende de intercorrências. Primeiro depende da velocidade que vai sair um parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral.
Se esse parecer vem rápido e chega no gabinete, o relator também pode colocar muito rapidamente em pauta e a gente pode ter um julgamento disso no próximo mês. Se houver essa disposição da corte, há a possibilidade de julgar. Mas claro que a gente entende que é um ano de eleição municipal, um ano de troca de composição, né? Infelizmente a gente não tem como assegurar isso. Agora, seja no final do ano, para ter novas eleições eventualmente no começo do ano que vem, nós vamos confiar na vitória acima de tudo. Seu Ô, colega, Luiz, o Guilherme, fala que ele acredita que vai acontecer no primeiro semestre ainda, diante dos equívocos que aconteceram no julgamento. Eu queria saber, o senhor tem ideia de um placar? Tem alguma, quanto que deve dar? Não, qual vai ser o placar? Eu espero que aconteça como aconteceu no caso do Deltan, 7-0, né? Mas 4-3 é goleada também. 4-3 é uma goleada, trabalha com essa possibilidade. Tá aí. Vai, Sakamoto. Luiz, não, só uma pergunta. Você falou com relação à questão do relator do caso. A depender por conta exatamente da composição da corte, a depender de quem for o relator do caso no TSE, o caso pode ter uma velocidade A ou uma velocidade B, né? Sim, a questão é que nós entendemos que aqui já é um caso de prevenção do ministro Floriano, tá? Porque no caso é uma regra no Código Eleitoral, né, daquele que primeiro julga uma ação que provenha de um estado, ele acaba ficando presente naquele estado, prevento naquele estado. Então, nessa situação, nós defendemos que, no caso, né, nós acreditamos que o caso justamente vai ser distribuído já diretamente para o ministro Floriano, tá? Então, nessa situação do sorteio, indo para o ministro Floriano, nós confiamos, porque o ministro Floriano tem uma tradição de julgar rápido os processos dele, então nós confiamos sim que tem uma agilidade nessa, né, no processo ser pautado. O ministro Ó, Floriano, enquanto que no caso tem uma proximidade, inclusive, ele tem tido posições semelhantes ao ministro Alexandre de Moraes, né? Sim, segundo a gente tem acompanhado, sim, segundo a gente acompanha, né, tá, do trabalho que vocês fazem na imprensa, a gente né, tem essa proximidade, mas claro que isso não significa qualquer ânimo ou prejuízo para nós, né? Evidentemente, a gente sabe que cada caso é um caso e tudo tem que ser trabalhado da melhor forma possível. Então, para a gente, né, seja o ministro Floriano, seja qualquer outro relator, nós estamos prontos para fazer o nosso trabalho. Bom, enquanto a gente estava aqui ao vivo com o senhor, enquanto a gente está aqui ao vivo com o senhor, as notícias vão caindo, né? E veio uma notícia aqui, na verdade que não é de agora, mas que a gente começa a ter contato aqui, que é em relação a Deltan Dallagnol. Não sei se o senhor chegou a ver essa decisão da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia manteve a decisão que condenou Deltan Dallagnol, ex-deputado, na verdade deputado cassado, a indenizar o presidente Lula por aquele famoso PowerPoint, essa imagem aí, que é uma imagem extremamente conhecida e que Lula foi até a justiça para pedir uma indenização e agora vem essa confirmação. A ministra Carmen Lúcia manteve a decisão que condenou Deltan Dallagnol, da Lava Jato, a pagar R$75 mil em danos morais ao presidente Lula por essa entrevista na qual ele divulgou a denúncia do triplex do Guarujá e ele apresentou esse PowerPoint aí com o Lula no centro do PowerPoint. Carmen Lúcia ainda condenou os autores do recurso, o próprio Deltan e a Associação Nacional dos Procuradores da República, a pagar os honorários da defesa do presidente, que era justamente liderada pela mulher do Cristiano Zanin, a Valesca Zanin. E a quarta turma do STJ decidiu em 2022 a favor da punição a Deltan por ataques à honra. E o STJ entendeu que ele usou as expressões que não constavam na denúncia e tinham como objetivo ferir a imagem de Lula nessa época. Deltan e a associação recorreram ao Supremo contra a decisão e agora vem essa decisão de Carmen Lúcia. Carmen, ao decidir sobre o caso, entendeu que não cabe ao Supremo reexaminar as provas do que foi decidido pelo STJ. E aí, então, a decisão de Carmen Lúcia de que ele vai ter que ser indenizado, Lula, pelo PowerPoint. Como é que o senhor analisa essa decisão da Carmen Lúcia? Doutor Luiz Eduardo, o senhor, inclusive, que é advogado do PT, eu acho que não é advogado nesse caso, né? Não sei se está nesse caso também, mas o que isso representou para a imagem de Lula na época e como é que o senhor analisa um procurador, né, da República ter que pagar agora uma indenização como essa?
Veja, nessa situação, acredito que já eram favas contadas, né? Primeiro que o Supremo, nesse tipo de ação, ele tem uma análise, né, muito mais restrita, né, na capacidade de rever uma decisão dessa. Ele tem que analisar se houve algum descumprimento da Constituição, e na situação ali era muito justamente aplicar a lei, o Código Civil, e falar, ó, veja, né, a sua apresentação não refletiu a verdade da denúncia, você inseriu informações e crimes ali que não compunham naquele seu processo. E claro, a gente tem que lidar aqui com, né, com o fato de que, né, quando o doutor Deltan estava lá, ele estava falando em nome do Estado brasileiro, ele era representante da Procuradoria-Geral da República, e naturalmente ele tinha responsabilidades acerca do que estava sendo apresentado ali, né? Não era, veja, o fato de fazer uma coletiva, explicar os termos da denúncia, fazer uma apresentação com os dados técnicos da denúncia, a princípio não teria qualquer problema. A questão ali foi justamente ele transformar aquela apresentação numa nota política e colocar dados que, na verdade, eram mentira, né? E que não estavam naquele processo, né, que ele estava questionando o presidente Lula, né? Então, assim, independentemente de questão política ali, a decisão ela é tecnicamente e juridicamente correta, né? Eu acho que também é uma decisão aí, claro, que traz uma perspectiva também de certa responsabilização de agentes públicos, né, no tratamento de processos criminais. Eu acho que acredito que talvez os holofotes acabem cegando muitas vezes os agentes públicos nessa função. Eu acho que é importante sim esse precedente como exemplo aí de sobriedade, de lição de contenção dos agentes, né, no tratamento dessas denúncias.